E aí, galera de Geografia do oitavo ano, prontos para mais uma aula de revisão e correção dos exercícios? Eu sou a professora Priscila e o tema de hoje serão os impactos ambientais na África e na América. Esse conteúdo está lá no capítulo 6, entre as páginas 38 e 46. É importante que você esteja aí com seu livro didático, livro de atividade, lápis e borracha, marca-texto, enfim, para você ir fazendo anotações, marcando partes importantes e corrigindo os exercícios. Beleza? Partiu! Então, de uma forma geral, vamos relembrar aí o que foi trabalhado com a professora Vivi na videoaula, né, sobre esse conteúdo, na apresentação desse conteúdo. Então, a gente fala ali dos dois continentes pós-revolução industrial, né? Claro que essa revolução industrial ela acontece aqui na América com bem mais intensidade, também aconteceu bem antes. Mas o fato é que a Revolução Industrial ela modificou aí muita estrutura, modificou aí muitas formas, né, da gente viver, né, a nossa cultura, enfim. Começa que as fábricas começaram a mecanizar o trabalho no campo, pessoas foram sendo substituídas pelo trabalho de máquinas, então essas pessoas começaram a migrar para a cidade. Esse crescimento, essa migração, esse êxodo rural para a cidade de forma rápida e sem um planejamento adequado, foi gerando aí problemas sociais e ambientais dentro do espaço urbano. Então, como, por exemplo, pessoas que foram morar em áreas de encosta de morro. Para a construção dessas residências, dessas moradias, precisou desmatar. O solo desprotegido, quando tem intensas chuvas, ele acaba então erodindo, ocorrendo aí deslizamento de terra e causando grandes tragédias, infelizmente, né? É, então, lembrando que a vegetação, a raiz da vegetação, ela prende o solo, para quando há grandes chuvas, não, esse solo não ser erodido. Então, quando a vegetação é desmatada, quando não há a vegetação, o solo desprotegido fica suscetível à erosão, certo? Outra questão também a Revolução Industrial provocou aí uma cultura, né, de incentivo ao consumo. E hoje a gente está aí com um consumo como nunca visto desde esse período que a gente vive, a gente está num nível de consumo aí como nunca antes visto desde o início da Revolução Industrial. Né? Então, nós somos bombardeados por propaganda o tempo todo nos dizendo que temos que comprar sem parar. Até mesmo os produtos, né? Antigamente, eu tenho certeza aí na casa dos avós, enfim, tem produtos aí de 40, 50 anos em perfeito estado. Hoje, os produtos são feitos aí com um período de validade para que a gente possa comprou, estragou, compra outro. Comprou, estragou, compra outro. Então, nesse ciclo de consumo, para a gente nunca parar. Mas aí tem um probleminha. Quanto mais a gente consome, mais recursos naturais são extraídos do meio ambiente para a fábrica produzir novos produtos. Quanto mais a gente consome, então, se a gente está comprando um novo, estamos descartando o usado, o velho. E isso aí gera lixo. Gente, nos Estados Unidos, esse ritmo de consumo é tão intenso que o volume de lixo produzido pela população estadunidense é o maior do mundo, gente. É muita coisa. Tá? Produtos viram lixo, tem uma porcentagem enorme, não me lembro bem o número agora, mas é coisa assim de 80, 85% de produtos consumidos viram lixo em menos de 6 meses. Olha isso que tenso, gente. Então, outro problema ambiental também, relacionado a derramamento de petróleo, certo? Então, tivemos aí derramamentos de petróleo, né, acidentes aí nesse segmento muito graves, tá? No Golfo do México, ali teve um dos piores acidentes de derramamento de petróleo do mundo. E nós temos também a questão do desequilíbrio climático. Então, quando em áreas de cidade, né? Então, dos grandes centros urbanos, na cidade de um município, né? Lembrando
que município é toda a área, uma fronteira demarcada, né, envolvendo a área urbana e a área rural, e cidade é especificamente a área urbana. Então, nesses grandes centros, a área urbana ela fica sem cobertura vegetal. O asfalto, o cimento absorve a verdadeira selva de pedra, né? Absorve uma quantidade de calor bem maior. Basta você fazer um teste, vá num lugar onde tem uma grama e um asfalto, meio-dia, solzão torando. Fica descalço, um pé na grama, outro pé no asfalto. Você vai reparar que na grama você vai ficar de boa, enquanto no asfalto você em alguns segundos vai queimar o seu pé. Então, ele absorve uma quantidade de calor muito grande. Então, nesses grandes centros urbanos, sem a presença de formações vegetais, né, de parques, enfim, a temperatura é bem maior. Chega aí entre de 3 até 10 graus, já foram registrados aí de diferença da área urbana, da cidade, para as áreas rurais de um mesmo município. É uma diferença muito grande de temperatura, certo? Isso se chama ilhas de calor. Também tem inversão térmica, quando, principalmente no inverno, então o ar frio ele é mais denso, ele forma uma espécie de barreira aí que não deixa nem a poluição, nem o ar mais quente subir, né? E aí acaba gerando problemas de respiratórios, principalmente nas pessoas. Certo? Então, gente, então tá aqui a agricultura também contribui, né, as grandes monoculturas, porque degrada o ambiente natural, não respeita aí o tempo de recuperação do solo, né, o manejo do solo ele é muito intenso. Então, gente, a gente está num ciclo aí de consumo e degradação ambiental muito acelerado, né, a questão do desmatamento, enfim. A gente tem que cuidar do nosso planeta, porque o negócio está ficando doido. Tá, gente? Vamos cuidar do nosso planeta aí. Beleza? Vamos lá para a correção dos exercícios. O seu livro didático, na página 41, a seção cartografar. De acordo com o mapeamento das ecorregiões mundiais, realizado pela WWF, a WWF é um fundo levantado para a preservação ambiental, certo? Então, ela arrecada fundos para a preservação de alguns ecossistemas aí, de alguns biomas, não só no Brasil, como no mundo. Então, no caso do Brasil, quais são as ecorregiões, né, que ocupam parte do território brasileiro? Então, nós temos aí as florestas latifoliadas, florestas equatoriais, né? Tropicais, as savanas, padaria é ótimo, né? As pradarias, Mata Atlântica, né? Florestas subtropicais, coníferas, enfim. Né? Nós temos aí, então, diversos biomas protegidos. Vários parques, né? Inclusive os parques de preservação ambiental são muito importantes, né? Eles preservam aí o que sobrou, para ser bem sincera, de alguns biomas. A Mata Atlântica, por exemplo, sobrou apenas 7%. A Mata das Araucárias, aqui na nossa região, 2% apenas da vegetação original. Então, esses parques de preservação ambiental, eles são muito importantes. Tem lá, no livro de vocês, cita o Parque Kruger, né, na África do Sul, o Yellowstone nos Estados Unidos, tem o Parque do Iguaçu aqui na região de Foz do Iguaçu, certo? Aqui no oeste do Paraná. Enfim, tem que preservar. A seção cartografar no seu livro didático, página 43. Identifique no mapa, na parte de baixo da página 6, lá no material de apoio, né? Sobre a tundra. Consulte um planisfério político, ou seja, um mapa político, para citar os locais onde a tundra se localiza. Tá? Então, esse mapa político é um mapa mundi com a divisão ali dos países, né, e dos continentes, beleza? Então, a tundra, gente, é uma vegetação de muito frio, de áreas onde boa parte do tempo passa congelado. Então, a tundra, ela se desenvolve no período do degelo. Derrete o gelo ali, a tundra desenvolve 2, 3 meses, depois volta a nevar, é coberto por gelo e a tundra fica ali, então, soterrada, certo? Ocorre nas áreas polares, lá em cima, norte da América, norte da Europa, norte da África. Opa, África não, desculpa, da Ásia, certo? Então, norte, repetindo, norte da América, da Europa e da Ásia, certo? E também algumas encostas ali pertinho
dos oceanos ali, lá na Antártica, certo? Quais são os principais impactos sobre a tundra, né? Então, o aumento da temperatura, né? O derretimento das geleiras, a extração de recursos minerais também no solo ártico. Então, são várias aí atividades que prejudicam o desenvolvimento da tundra. No seu livro didático, página 46, produção e consumo elevado de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis ou mesmo nuclear podem tornar áreas mais vulneráveis em graves problemas socioambientais. Identifique no texto ou pesquise outras informações que exemplifiquem a situação da América anglo-saxônica. Então, a América anglo-saxônica, a gente ela tem aí, que seria o quê? Os dois países desenvolvidos da América, que é Estados Unidos e Canadá, certo? Então, ocorre lá as chuvas ácidas por conta da grande industrialização, vazamentos de petróleo, né? Erosão por escavação também da extração de recursos minerais, acidentes nucleares, né? As usinas nucleares que produzem energia elétrica, enfim. Furacões, como que arrasou New Orleans, Nova Orleans, em 2005, e tsunamis são fenômenos naturais, tragédias por eles provocadas, afetando milhares de pessoas. Tem também a contribuição humana. Como, né, para explicar, a forma de ocupação do espaço é um dos responsáveis por tragédias como Katrina. Populações que se concentram em áreas baixas, muito próximas a rios e orlas marinhas, são combinados a outros fatores mais vulneráveis a eventos como a passagem de furacões e ocorrência de tsunami. Então, gente, a ocupação de locais aí de áreas muito baixas está suscetível a inundações. Observe a imagem ao lado, a que fenômeno climático ela se relaciona e como se manifesta no espaço urbano. Então, é a ilha de calor, é quando o grande centro urbano ali, ele absorve muito o calor da radiação solar e fica bem mais quente do que nas áreas rurais desse mesmo município, certo? Uma verdadeira ilha de calor. O que são as unidades de conservação? Lá na página 53 do seu livro didático. Então, as unidades de conservação são territórios demarcados ali, né, com um limite que é protegido por lei para a preservação dos biomas, né, vegetais e animais desse local. Os elementos naturais, né? Confira ali na página esse mapa, onde tem ali a tundra, no Canadá, aqui na América, certo? Na página 22 do seu livro de atividade. Qual é a formação vegetal predominante no território do povo Inuit? É a tundra. Os Inuits, a gente popularmente chama eles de esquimós, são as populações nativas dessas áreas ali, que vivem aqui na América, né, em áreas de muito frio. Como se explica que, mesmo com baixa densidade demográfica, a região é ameaçada por impactos ambientais? Então, não, compostos químicos e nocivos são transportados pelo vento. Então, o vento traz aí componentes químicos de outras regiões industrializadas, por exemplo. A extração de minerais também é grande, tá? Ampliação da extração dos minerais, do petróleo, certo? Então, daí vem o aumento da temperatura que provoca o degelo, né? E o desequilíbrio climático. Então, tem vários problemas aí. Na página 23 e 24 do seu livro de atividades, a prospecção e o transporte de petróleo são atividades relacionadas aos mais graves desastres ambientais ocorridos nas águas oceânicas do hemisfério norte. Que desastres foram esses? O primeiro ocorreu em 1989, em razão do vazamento de óleo transportado pelo navio Valdez, e o outro ocorreu em 2010 no Golfo do México, tá? Próximo da costa dos Estados Unidos. Houve uma explosão de uma plataforma petrolífera. A representação cartográfica é a seguir uma anamorfose. O que é uma anamorfose? É um mapa
sem escalas, não é utilizada escala, porque ele traz as informações, dependendo do tema do mapa, ele traz as informações distorcendo o contorno dos países. Então, como assim distorcendo? Ele vai deixar o território do país maior, dependendo do tema. Por exemplo, os países, vamos supor que um mapa de anamorfose da população. Então, a China, que é o país mais populoso do mundo, ele vai estar ocupando praticamente a Ásia toda, o Canadá vai quase desaparecer, entende? Então, esse mapa de anamorfose, ele tem a função de trazer uma informação imediata. A gente sabe o tema do mapa, então eu já vou olhar, conhecendo ali os países, né, e já vou ter a informação. Então, a respeito ali desse mapa de anamorfose, identifique e escreva abaixo o nome de 3 países que vêm contribuindo destacadamente com a emissão do efeito estufa. Então, esse mapa de anamorfose é sobre os países que mais liberam gases tóxicos, né? Emissão de gases tóxicos para a atmosfera. Então, nós temos ali a China, gigante, os Estados Unidos, tá vendo? Aqui, olha, os Estados Unidos, bem maior, o Canadá praticamente desapareceu aqui, né? A Índia, então aqui embaixo, olha, essa aqui é a Índia, bem maior do que realmente ela é. E, enfim, né, alguns países ali da Europa, mas enfim, mas a China, Estados Unidos e a Índia são os 3 países aí que lideram a questão de emissão de gases poluentes para a atmosfera. Compare a participação da África, da América do Norte e da Latina nas emissões de gases poluídos. Reparem, a América do Norte bem maior do que ela está, porque são países, né, a anglo-saxônica são países industrializados, desenvolvidos, enquanto a África, olha só, praticamente desapareceu. Por quê? Porque ainda não é tão forte a indústria, exceto aqui na porção sul, né, a África do Sul, que é um país emergente que vem se industrializando. Com investimento estrangeiro, mas vem. Certo? Então, olha só, a América do Norte contribui de forma bem mais intensa para tal emissão, em razão da economia, o padrão de consumo, grande industrialização, enquanto a América do Sul e a África têm participação bem menor, porque são países subdesenvolvidos. Opa! Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Até a próxima. É nóis!